Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, é uma honra estar com os irmãos aqui nessa noite. Agradecer a Deus pela vida da Bispa Irene, Deus abençoe a senhora grandemente, o apóstolo, pastor Valdivino de Freitas, presidente deste ministério, todos os abnegados obreiros, que Deus abençoe os senhores. Mateus capítulo 6, versículo de número 6 e diante, diz assim, Mas tu, quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe tudo o que tendes de necessidade, antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode se assentar com a Bíblia aberta, por gentileza. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos pontuar aqui alguns pontos importantes deste ensinamento de Jesus. Meus irmãos, quando entramos em todos os evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, João, a apresentação de Jesus, cada um tem uma forma peculiar, singular. A forma de Mateus apresentar Jesus, a sua descrição acerca de Cristo, ela é fenomenal, ela é fantástica. Sabemos que Cristo, ele teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente. Antes disso, ele se preparou por 30 anos. 30 anos se preparando para o ministério que, com respaldo textual, etc., é de 3 anos e meio aproximadamente. Mas em todos esses anos de ministério de Jesus, por mais que ele curou, e curou muita gente, por mais que ele pregou, e pregou em vários momentos para muita gente, por mais que ele libertou, ele expulsou demônios, e muitos demônios foram expulsos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porém, Jesus, ele mais orou do que pregou. Jesus, ele mais orava do que curava. O ministério de Jesus, ele é fortalecido, ele é desenvolvido na oração. Jesus, ele mais orava do que expulsava demônio. Jesus mais orava do que multiplicava pães e peixe. O ministério de Cristo inicia com a oração. Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele vai até João, o Batista, para ser batizado, ele entra naquelas águas, é mergulhado, e naquele cenário aparece a presença do Pai, o Filho está ali, e o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o céu se abre. Desce uma pomba, simbolizando o Espírito, e desce uma voz que diz: este é o meu Filho. E Mateus fala isso, só que Mateus não fala, e Lucas, no capítulo 3, versículo 21, ele fala, pois que Jesus, ele é batizado, aliás, ele sai para orar. E quando ele sai para orar, no momento da sua oração, o céu se abre. O céu não se abriu porque João batizava. O céu não se abriu porque João pregava. O céu não se abriu porque Jesus apenas estava ali. O céu se abriu quando Jesus orava. Porque o céu não se abre quando eu prego. O céu não se abre quando você canta. O céu se abre quando um justo ora.
E Jesus, ele orava tanto que alguns textos você vai ver que ele, antes de amanhecer, Jesus se apartava da multidão, da sociedade, dos homens, para orar. Se na Palestina começa a amanhecer por volta das 5 da manhã, e antes do amanhecer Jesus já orava, então provavelmente por volta das 4 da manhã Jesus se levantava, ia para o deserto. A sinagoga abria 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, mas antes da sinagoga abrir, Jesus já estava orando. Ele começava a pregar talvez por volta das 10 horas da manhã, mas antes dele começar a pregar, Jesus já tinha orado. O que nós precisamos é voltar para a oração. Precisamos nos afastar um pouco do marketing e voltar a frequentar cultos de orações. Talvez essa pregação, essa exposição, provavelmente não vai surgir um efeito de glória, de aleluia, porque o que eu estou pregando não é: você vai conquistar, você vai conseguir, você vai crescer, você vai possuir. O que eu quero pregar aqui nessa noite é: volte para a oração. Deus procura homens que oram. Existe uma frase que fala assim: os homens, para solucionar problema, procuram métodos que funcionam, mas Deus não procura métodos que funcionem. Deus procura homens melhores, homens que oram quando o pastor não vê, ele ora. Homens que oram quando não tem câmera flagrando, ele ora. Homens que oram quando não está em público, no quarto, isolado, no chuveiro, sem ninguém vendo, ele ora. O interessante é que Jesus, ele orava muito, no ponto que ele começa o seu ministério orando. O seu período do desenvolvimento ministerial, ele vai orando. Ou você vê muitos momentos ele curando, ele afasta da multidão, vai no canto orar. Mas até o seu final, o seu momento final, na cruz, ele ora. Antes de ir para a cruz, Jesus está no Getsemane, e lá ele faz 3 vezes oração, de 1 hora cada. No ponto dos discípulos não conseguir acompanhar a oração de Jesus. Jesus está no Getsemane, no momento daquela agonia, ele está orando. Jesus, ele é cuspido, vai para a cruz, e naquela cruz, na maior agonia de sua vida, naquele momento, ele olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou ali, e até no último minuto de sua vida humana, Jesus fala assim: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Jesus começa orando, Jesus desenvolve o seu ministério orando, e Jesus termina o seu ministério orando. Se Jesus orava, por que eu não oro? Só que aí, Jesus orava tanto, mas tanto, mas tanto, que os discípulos pararam Jesus em Lucas fala isso. Param Jesus e fala assim: Jesus, ensina-nos a orar. E alguns pensam assim: mas por que ele está pregando sobre oração para culto de jovens? Só que quem pergunta e que pede para Jesus ajuda na oração é os discípulos dele. Os discípulos dele tinham mais ou menos 16 anos, 17 anos, tirando Pedro, que possivelmente tinha seus 20 anos de idade. Os demais jovens, 17, 18, alguns 19, mas todos eles paravam Jesus e falavam assim: Jesus, ensina-nos a orar. Escute, não era que os discípulos não sabiam orar. Os discípulos sabiam orar. A questão é que os discípulos queriam orar como Jesus orava. Eles falam assim: Senhor, nós sabemos orar, mas nós queremos orar da forma que o Senhor ora. Porque enquanto Jesus ora, Ele ensina. Diferente de nós, que quando nós oramos, nós aprendemos. Ele ora, Ele ensina. Você ora, você aprende. Entendeu? Não entendeu nada. O interessante é que eles falam: Jesus, ensina-nos a orar. E aqui entra nesse texto aqui, Lucas fala a mesma coisa, o mesmo desenvolvimento
dessa oração do Pai Nosso, este modelo, essa oração modelo. Jesus vai ensinar como orar. Na verdade, tem 3 pontos aqui. Jesus ele vai ensinar o que ou como não orar. Jesus vai ensinar como orar. E Jesus vai ensinar o que orar. Entendeu? Então, como não orar, como orar e o que orar. Jesus começa falando assim: quando fores orar, diz, não façam como os hipócritas. Como não orar. Não façam como os gentios. Ele dá 2 grupos aqui: hipócritas e gentios. Os hipócritas estavam interligados aos próprios judeus religiosos da sua época. Homens que oravam em público. E Jesus, escute, Jesus não está censurando a oração em público. Jesus está censurando a intenção desta oração em público. Amém? Ele fala assim: não ore como os hipócritas e os gentios oram. Quem é os hipócritas e os gentios? Os hipócritas, os judeus religiosos da sua época, que oravam de pé, em praças, em pontos estratégicos, para serem vistos pelos homens. Os judeus, nunca houve uma nação que mais valorizou a oração do que os judeus. Os judeus oravam de pé exatamente assim, com as 2 mãos, 2 braços para cima, com a palma da mão para cima e com a cabeça para baixo. Então você imagina você encontrar homens ortodoxos, barbudos, com quipá na cabeça, com as 2 mãos para cima, com a palma da mão para cima e com a cabeça para baixo. É óbvio que isso vai chamar a atenção do público, vai chamar a atenção do mundo. Eles passavam nas esquinas e viam homens ali orando, homens de pé em pontos estratégicos. Todos olhavam e falavam assim: esses homens são homens de oração. Esses homens são homens que admira e que é apaixonado pela oração. Homens valiosos, varões valorosos, homens que oram e são justos, são piedosos, porque o propósito do hipócrita é ser aplaudido pela multidão. Os hipócritas, eles davam esmola, e quando dava a esmola, tocava-se trombeta, literalmente. Falava: acabei de ajudar o pobre, acabei de ajudar o miserável, eu estou ajudando, porque o foco do hipócrita é ser aplaudido pela sociedade. Ninguém glorifica nisso aqui, eu entendo. O propósito do hipócrita, e a palavra hipócrita tem um significado em uma de suas etimologias de ator. Sabe o que é ator? É quando você aparenta ser uma coisa, mas por detrás daquela máscara você é outra coisa. Os judeus, os hipócritas, que Jesus vai censurar aqui, eles oravam em pontos estratégicos para serem vistos. E os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus, que tinham uma cultura pagã e que orava com repetições incansáveis. Lembra dos profetas de Baal? Que ficava lá: Baal, 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 Baal. E aí Elias fala assim: grita mais alto, quem sabe ele ouve vocês. Quem sabe Baal não está dormindo. Porque os pagãos tinham essa tese de: vou repetir sempre até Deus, o Supremo, se cansar e me abençoar. Jesus fala assim: não ore como os hipócritas, e não precise ficar repetindo, querendo dar aula de teologia para Deus em sua oração, porque o que chama, o que toca o coração de Deus, não é o seu vernáculo linguístico, não é a sua retórica, não é a sua oratória. O que toca o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Não façam como os hipócritas que procuram ser aplaudidos, e não façam como os gentios que querem dar aula a Deus. Antes, entre no seu quarto. Agora ele vai ensinar como orar. Ele falou como não deve orar, agora como ore. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que está em secreto,
Ele te vê em secreto. Isso daqui, meu irmão, é uma pancada para aqueles que gostam de ser ovacionado. Jesus fala: quando você for orar, não precisa tocar trombeta para o mundo te ver, não precisa chamar plateia para ser aplaudido. Antes, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, porque tem um Deus que te enxerga quando ninguém te enxerga. Tem um Deus que te contempla quando o mundo não te contempla. Tem um Deus que te olha quando a câmera não pega. Deus está procurando esses homens. Lugar secreto. Jesus fala: entre no seu quarto. Só que tem um problema aqui. Escute isso. Tem um problema. Porque o quarto no Oriente Médio, na Palestina, principalmente no primeiro século, não tinha porta. Os quartos não tinham portas. Isso você pode pegar qualquer comentário bíblico, Champlin, Moody, qualquer comentário. Não existia porta nos quartos. Só tinha uma parte do cômodo que tinha porta. Só tinha um cômodo que tinha porta. Sabe qual que era? O quarto do mantimento. A despensa. Tinha um cômodo específico para ser colocada a comida, tudo aquilo que conquistou, etc. Os mantimentos, que era a despensa. E na despensa era o único lugar que tinha porta. Os quartos não tinham porta. Então o quarto que Jesus está se referindo aqui não é o quarto de dormir ali, porque os judeus que estavam ouvindo Jesus falar sabia que os quartos não tinham porta. Jesus estava falando assim: quando você for orar, entra na despensa. Não entendeu nada, né? Quando você ora, o lugar que você ora se torna uma despensa. Não é um quarto normal. Eu posso aplicar isso. É o quarto da provisão. Ninguém tem acesso àquele quarto. Somente o dono da casa tem aquela chave. Ninguém tem. Somente ele tem. Jesus fala: quando você for orar, entra na despensa, tranque a sua porta, porque o seu pai, que não precisa de porta, ele entra lá. Ele entra lá. O seu pai, que não precisa de chave para abrir, ele vê você na despensa. Escute, quando você ora, seja no quarto, seja no chuveiro, seja no púlpito, seja na cadeira, onde você orar, aquele cantinho vai se transformar em um lugar de provisão. Alguém acredita nessa palavra, nessa exposição profética? Deus está despertando a igreja para orar. Lugar secreto. Entra num lugar secreto. Irmãos, precisamos lembrar de lugar secreto. Você imagina se porventura Enoque tivesse a oportunidade de flagrar, publicar, gravar todos os seus momentos secretos com Deus. Enoque, para os jovens que não conhecem, ele andava tanto com Deus, ele vivia uma vida com tanta intimidade com Deus. Escute, sem ninguém ver, ele tinha uma vida de tanta intimidade com Deus. Onde ele andava, Deus estava com ele. Onde ele ia, ele levava a Deus, e Deus o levava. Até o ponto que Deus falou para Enoque assim: Enoque, você tem andado tanto comigo, você tem passado tanto tempo comigo, quer saber, Enoque? Vem morar aqui em cima comigo. Do meio da história, a Bíblia fala que Deus tomou Enoque para si. Um dia, Arão, Miriam,
começaram a questionar assim: como que o Senhor pode usar Moisés e não falar pessoalmente comigo? Sou eu o sacerdote, a Miriam, sou eu profetisa, sou eu isso, tenho cargo, tenho diploma, tenho isso, tenho aquilo outro, porque o Senhor só fala com Moisés. Aí Deus se manifesta na tenda e fala assim: Miriam, Arão, Moisés, os três, sai da tenda, quero conversar com os três. E eles saíram. Deus chega a Arão e fala assim: Arão, me ache um profeta. Que, Senhor, eu quero que você me comprove que existe no meio de vocês um profeta. E se eu achar, se você achar, Arão, eu vou falar com ele por visões e por sonhos. Mas com Moisés, eu não falo por sonhos e visões. Com Moisés é cara com cara, tete a tete, face com face. Arão, não entendi. Você não entendeu, porque enquanto você está olhando para os seus ofícios, Moisés entrou no lugar secreto. Eu falo com Moisés como se fala com um amigo, e vocês não têm nada a ver com isso. Só que lugar secreto é o oposto do holofote. Ninguém enxerga, ninguém olha, ninguém vê. Às vezes nós não valorizamos isso, sabia? Eu falo isso que ultimamente na minha vida eu tenho valorizado aqueles minutos que a minha esposa não está comigo, que ninguém está comigo, eu estou na sala com um livro na mão, e naquele momento eu sinto a presença de Deus. E não adianta eu querer na hora pegar o celular, filmar o meu rosto e falar: vou entrar em mistério. Não adianta eu pegar o celular na mão na hora, entrar em live e falar: vou profetizar. Porque o lugar secreto ninguém precisa ver. Deus vai criar em nós um coração que anseia pelo lugar secreto. Não vai ter muito glória a isso, mas é verdade. Deus procura homens que tenham um encontro com Ele no lugar secreto. Deus fala para Adão: Adão, você vai cuidar de tudo, Adão, vai dar nome nos bichos, vai cuidar de tudo, mas na viração do dia, larga a carriola, larga a enxada, larga tudo e vai para o lugar secreto. Interessante que Cristo dá esse ensinamento para os discípulos: quando for orar, não faça como os hipócritas, não faça como os gentios. Antes, entre no seu quarto, feche a sua porta, e lá o seu pai te ver em secreto. Lembro da história de João. João, ele era um homem que aceitou Jesus na Assembleia de Deus, novo convertido, e ele ia para os cultos de orações e ele não sabia orar. Ele via os irmãos orando, e os irmãos começavam a oração: Deus inacessível, sublime, sobre-humano, sobrenatural, Deus poderoso, Deus que transcende, Deus que é imanente, Deus que é isso e aquilo. E ele não sabia orar, ficava envergonhado. Ele falava em voz baixa assim: Senhor, eu não sei orar, Senhor, mas eu estou aqui. No outro culto de oração, ele não faltava, ele dobrava o joelho e falava assim: Senhor, eu não sei orar, mas Jesus, agora falou o nome, Jesus, eu estou aqui. Passou-se anos, João descobre que ele tem um tumor na garganta, e o médico fala para ele assim: João, é o seguinte, você vai perder a sua voz em pouco tempo. João chega na igreja, ninguém sabia disso, chega na igreja angustiado, triste, dobra o joelho e fala assim: Cristo, Jesus, eu estou muito triste, mas não estou triste, Jesus, pelo câncer, eu não estou triste pela minha garganta,
Eu estou triste, Jesus, porque o médico disse que eu vou perder a minha voz. E nunca mais, mestre, eu vou conseguir chegar aqui e dizer: Jesus, eu estou aqui. No silêncio da congregação, ouviu-se uma voz do céu que descia na congregação e dizia assim: mas agora, João, eu estou aqui. Alguém acredita nisso? Alguém acreditou nisso? Eu estou aqui. Ninguém viu, ninguém sabe, mas eu estou aqui. Jesus vai começar agora a ensinar. Apenas a primeira parte eu falei como orar, como não orar e como orar. Agora Jesus vai entrar em outro processo. O que você deve orar? É um esboço que ele vai passar. Ele vai pontuar alguns pontos cardeais, podemos chamar assim, da oração. Ele fala assim: quando você for orar, fale assim, ó: Pai nosso que estais no céu. Ali, meu irmão, Jesus ele quebrou um tabu do judaísmo do primeiro século. Só para você ter uma noção, para um judeu escrever o nome de Deus, um escriba, por exemplo, ele tinha que se levantar, colocar uma túnica diferente, trocar a pena, que era o lápis, trocar a tinta, ele colocava luvas e ali ele escrevia o nome de Deus. Aí ele tirava a luva, trocava a pena, tirava a capa, tudo isso, e voltava a escrever de novo. Tinha que ficar de pé, não podia sentar. Ficar de pé, escrever o nome de Deus, depois voltava tudo aquilo, todo aquele ritual. Eles tinham noção que eles eram filhos no sentido de nação. Filho de Abraão, e Deus falou com Abraão, então sou filho. Mas eles tinham mais Deus como Senhor do que como Pai. Eles se tratavam mais como servos do que como filhos. Quando Jesus vem e fala assim, na oração, não precisa chamá-lo de transcendente, imanente, glorioso, sublime. Antes, chame ele de Pai. Ele quebra um tabu ali naquele momento. Cristo, ele mostra, ele vem revelar um Pai. Escute-me. A filosofia vai dizer que todas as religiões podem te levar até Deus. Todos os caminhos convertem para a mesma fonte, para o mesmo Deus. Engano. Mas mesmo que porventura todas as religiões podem te levar a Deus, talvez sim, porque você pode ir até Ele e Ele como um juiz, mas nenhuma outra religião pode te revelar e te levar ao Pai. Só tem um caminho que te leva até o Pai. E ele mesmo disse isso. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem, ele não fala ninguém vem a Deus. Ele fala ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu revelo o Pai. Eu apresento o Pai, eu mostro o caminho, eu sou o caminho que te leva até o Pai. Só que além disso, aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está já adiantando as bênçãos que só iriam sobrevir pós a cruz. Porque quando Jesus ele vem, ele fala assim para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Jesus ele é o Filho unigênito, então ele é o Filho único. Só que aos Hebreus, o escritor aos Hebreus fala que quando Cristo ele morre e ressuscita, ele passou a ser primogênito. Oh glória! É o primeiro filho de muitos. A bênção da cruz, a glória da cruz nos transformou em filhos. É por isso que Jesus fala assim: eu vim para os seus, mas como os seus não me receberam, todos aqueles que me receberam foram feitos
filhos de Deus. É por isso que uma frase muito linda fala assim: Cristo, Filho de Deus, se fez homem para que os filhos dos homens se transformassem em filhos de Deus. Você só é filho porque o Filho de Deus unigênito se fez homem, morreu na cruz, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, e Ele te deu poder para ser filho. Ele falou: quando for orar, chama Ele de Pai. Só que, escute, só que não é paizão. Pode até ser chamado de paizinho, porque a palavra Abba é uma expressão aramaica. Abba significa paizinho. Mas paizão é aquele que aceita tudo. Vem, fica como está. Eu concordo, porque eu amo você, filho, então fique da forma que você está. Deus não é paizão, Ele é pai. Deus não aceita tudo, Ele é pai. Deus não vai abraçar o seu pecado, porque Ele é pai. Deus não vai abraçar a sua fornicação, porque Ele é pai, e pai não aceita isso. Só que além disso, Ele é o Pai que está no céu. Entenda? Ele é Pai que está no céu. Pai, bondade, no céu, glorioso. Pai, amor, no céu, juiz. Pai, piedoso, no céu, soberano. Pai, paz, no céu, glória sobre-humana. Pai, Ele é Pai que abraça, mas no céu Ele está acima dos limites humanos. Ele continua sendo Deus, mesmo sendo Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Só que, não sei se eu vou conseguir pontuar todos aqui. Só que Jesus continua falando: Pai nosso. Não é Pai meu, não é Pai seu, é Pai nosso. Porque quem pode orar assim? É discípulos. Quem ora assim não são os pagãos ali, nem aos religiosos, porque os religiosos não têm essa convicção de Deus como Pai. Quem ora assim? Jesus está ensinando quem ora assim? Os discípulos. Porque não existe cristianismo sem igreja, meu irmão. Hoje existe um grupo de jovens chamado Desengrejados. Só que lá eles oram: Pai meu. Eles não têm o nosso, eles não têm união, eles não têm comunidade, eles não são membros de um corpo. Mas Deus não é Pai meu no singular, na primeira pessoa. Ele é Pai nosso. O mesmo Pai que se revelou a mim, se revelou para você, e você é meu irmão. É por isso que precisamos entender que aqui não é um contra o outro. Tem gente que tem essa concepção: não vou dar glória porque eu sou pregador e ele também é pregador. Irmão, ele é o Pai nosso. Não, eu não levanto a mão porque é o pregador. Irmão, não levanta a mão por causa do pregador. Levanta a mão porque o Pai, Ele é nosso. Pare de glorificar pelo pregador. Não é o pregador que é eficaz, é a palavra de Deus. Segundo Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não é pregador, não é oratória, não é teologia, é a palavra que é eficaz. Mas amém. Segundo, isso é a introdução da oração, né? Aí ele começa a falar, entrar nos pedidos. Eu vou correr aqui. Os pedidos que Jesus vai esboçar aqui, pontuar, são 6 pedidos. 6. 3 ligados a Deus e 3 ligados ao homem. Os 3 primeiros pedidos são a Ele. Os outros 3 são para os homens. Porque o início da sua oração não tem que ser o foco você. O foco da sua oração tem que ser a Deus. Vivemos em uma geração antropocêntrica. Antropos, homem. Cêntrico ou centrismo, como centro, o homem como centro.
o egocentrismo, o ego, o homem como centro do culto, do louvor, da exposição e da oração. Mas Jesus fala assim: quando você for orar, lembre, os 3 primeiros pedidos aqui é a Ele, porque é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Porque Ele tem que ser o primeiro. Só que aí tem um detalhe: a conclusão da oração é como? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Jesus fala, na oração começa com Deus e termina com Deus, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Você tem que, quando lembrar de quando orar, esqueça de início de você e lembre que toda adoração primeiro tem que ser dele, o louvor tem que ser para Ele, a glorificação tem que ser para Ele, e depois o pão é nosso, depois o perdão será nosso, depois o livramento será nosso, mas primeiro é para Ele. Aí ele começa o primeiro pedido assim, leia comigo aí, primeiro pedido: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. É o primeiro pedido. Santificado seja o seu nome. Ora, quando eu li isso, como que o nome de Deus pode ser santificado? Talvez a partir de uma oração de um mero mortal pecador como eu. Então eu oro para que o nome dele seja santificado. Então o nome dele, ou ele não é santo o suficiente? Negativo. Quando você pede para que o nome dele venha a ser santificado, você tem que lembrar que, principalmente naquele texto que diz o seguinte, em Crônicas, fala: o meu povo que se chama pelo meu nome. Entenda, não é que chama a Deus pelo, não, o meu povo que se chama pelo meu nome. O povo de Deus é chamado pelo nome dele. Entendeu? Não entendeu nada. A gente entende esse texto assim: o meu povo que chama pelo meu nome. Vou chamar Deus, negativo, leia depois lá. O meu povo que se chama pelo meu nome. O povo, principalmente ali os hebreus, o povo hebreu, agora a igreja, o povo de Deus é chamado pelo nome dele. O mundo olha e fala: eis aí cristão de verdade. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, é o mesmo Deus que está na vida dele. Você carrega a identidade de Deus. Então como que o nome dele será santificado? Lutero fala assim: o nome dele será santificado a partir do momento que a nossa vida, a nossa prática, a nossa teologia, a nossa tese, os nossos argumentos, tudo isso leva glória para o nome dele. Em João capítulo 17, Jesus fala assim na oração sacerdotal: Deus Pai, tu me trouxe os discípulos, e por eles, no plural, o Senhor é glorificado. Na oração de João capítulo 17, eu aprendo que pelos discípulos Deus ele era glorificado. Pela Deus é paz, Deus tem que ser glorificado. Pelos obreiros a Deus é paz, Deus tem que ser glorificado. Então como que o nome dele é santificado? A partir do momento que no seu trabalho você exalta o nome dele. O povo do seu trabalho sabe que você é crente, e o nome de Deus está sendo santificado lá no seu trabalho. Ai, como que o nome dele será santificado? Quando a sua família saber que você não fala palavrão, você não fica mentindo, você não promete, não cumpre, você é crente que carrega o nome de Deus. Ninguém vai dar glória nisso, mas tem homens e mulheres aqui nessa noite que será levado a uma vida de santidade a partir dessa exposição. Deus vos santificará em tudo, como Paulo fala: tanto o vosso espírito, tanto a vossa alma, tanto o vosso corpo sejam plenamente santificados. Vou correr aqui
porque o meu tempo já foi. Estou no segundo pedido ainda. O segundo pedido é: venha o teu reino. Deixa eu dar uma lição bem rapidinha aqui. Não é venha a nós o teu reino, é venha o teu reino. Quem acrescentou esse venha a nós foi a Igreja Católica, que acredita que o reino só será para eles. Eles entendem que a igreja deles é o único caminho, a única que salva, a universal, aquela fundada por Pedro, eles vão dizer. Então o reino não é vir a todos, o reino tem que ser a nós. Isso na Igreja Católica está a nós, mas nas mais variadas Bíblias que temos aqui, a mais coesa com o grego é: venha o teu reino. Só que eu te pergunto, como que Cristo ensina para nós orarmos assim: venha o teu reino, se no período dele o reino já estava entre nós? Ou vocês não lembram disso? João Batista está pregando, e João Batista prega o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus sobre o reino, e aí Jesus, interrogado ali até pelos fariseus: quando viria o reino? Jesus responde: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17. Ora, se o reino de Deus está dentro de vós, se o reino de Deus já estava notório no período do primeiro século, como que ele ora? Pede para que o reino venha. Tem dois pontos aqui. Primeiro, quando você ora, venha o teu reino, você pede para que o reino de Deus seja expandido entre as nações. Entendeu? Primeiro, ore para que o reino de Deus se expanda. Segundo, ore para que o reino de Deus venha de forma plena. A forma plena será o momento que ele voltar de fato, e a igreja reinará com Cristo. Cristo será o rei literalmente do seu povo, e naquele momento entraremos no reino de Deus de forma plena. Mas Jesus fala: quando você for orar, pare de pensar no seu umbigo apenas. Peça para que o reino de Deus atinja outras nações, outros povos, o seu vizinho, a sua família. Pede para que o reino de Deus seja expandido entre nós. Quantos oram isso? Jesus continua. O terceiro pedido que ele vai fazer aqui é... Aí entra o terceiro e último pedido relacionado a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E aí faz o terceiro pedido: seja feita a sua vontade. Faça a sua vontade. Olhe para o teu irmão, não sou muito de fazer isso, mas fala para ele: Deus tem a sua vontade. Escute, os nossos desejos têm que se fundir com as vontades de Deus. Deus tem uma vontade. Paulo fala isso, que a vontade de Deus é a vossa santificação. Pedro fala sobre a vontade de Deus. Esta é a gloriosa vontade de Deus. Deus tem uma vontade, e nós precisamos orar, não como alguns oram: eu determino segundo a minha vontade. Negativo. Na oração, a primazia, a priori, tem que ser a vontade dele, a sua vontade. Tem gente que fala assim: Juan, falou para mim assim: Juan, eu oro tanto a Deus, para Deus me abençoar com aquele menino, com aquela menina, por que Deus não faz a minha vontade? Eu pergunto: será que este namoro é da vontade de Deus? Não, Juan, mas ele não é crente, mas eu vou converter ele. Irmão, faz um teste. Coloca um jugo em 2 animais, um animal mais novo, forte, e o outro animal mais velho, caindo aos pedaços.
coloca um jugo entre eles e vê se ambos conseguem correr a mesma corrida. Não vai dar certo. Não, Juan, eu vou ser crente e eu vou ganhar esse menino para Jesus, vou ganhar essa menina, não vai nada. É por isso que Deus não te dá, porque não é na vontade dele. Mas quando você lembrar de orar para que as suas vontades sejam anuladas e que a sua vontade esteja de acordo com a vontade dele, Deus dará a você. Deus tem suas vontades e Deus tem os seus caminhos. E deixa eu profetizar aqui: os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Deus tem caminhos, Deus tem pensamentos, Deus tem vontade, e as vontades de Deus será notória em nossa vida. Alguém acredita nisso? Quarto pedido, e aí é interessante, até então tudo para Deus. E do céu seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Do céu, ele muda a oração e fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso são necessidades básicas. Por quê? Porque Deus se importa com os pormenores. Escute, Deus se importa com o pão de cada dia. E é por isso que ele fala: ore pedindo pão nosso de cada dia. Não é picanha. A picanha já é a graça. O carro já é a graça. A Ferrari já é a graça. Mas o pão não vai faltar na sua mesa. Porque cada fio dos seus cabelos Deus conhece. Escute, tem muita gente que passa uma vida pensando: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E Cristo fala assim: olhai para as aves do céu. Não plantam, nem semeiam, não colhem, mas Deus nunca deixou faltar nada para eles. Olhai para os lírios do campo, eles também não trabalham, não faz nada disso, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Imagine vocês que são filhos de Deus. Deus cuida dos pormenores da sua vida. É por isso que o salmista fala: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O pão é nosso. Ele cuida dos pormenores da nossa vida. Pão nosso de cada dia. Ore pedindo o pão nosso. Ore pedindo as necessidades básicas. Você pode apresentar a Deus as suas vontades. Você pode sim, óbvio que está fundido com a vontade de Deus, mas você pode apresentar sim a sua vontade de cursar, a sua vontade de uma faculdade, a sua vontade de ter um carro, que seja para a glória de Deus. Mas ore, apresente a Deus as suas necessidades, porque o mesmo Deus que providencia o pão, Ele pode providenciar também o carro, a formação, a formatura. Alguém acredita? Quinto pedido, ele começa a falar assim: além do pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Não é legalismo, não é assim, Deus só me perdoa porque eu pratico perdão. Isso é legalismo. Aí eu estaria me referindo que o perdão é pelas obras, e o perdão divino é pela graça, é apenas oriundo da graça, favor imerecido. Você é um devedor que teoricamente era para ser infinito diante dessa dívida, mas Cristo lá na cruz grita: tetelestai, está pago, está consumado, eu pago as suas dívidas. É por isso que Jesus fala: quando você for orar, ore para Deus perdoar as suas dívidas, da mesma forma que você libera o perdão para os seus devedores. Porque entenda, quem é amado pela graça não consegue se sentir superior a alguém. Tem gente que se acha tanto, esquece
que você foi amado pela graça. Graça é favor imerecido. A mesma graça que se revelou para mim na minha infância é a mesma graça que se revela para o morador de rua neste momento, para um drogado neste momento. Não é por meritocracia, não é por status, não é por fama, não é por beleza, é tão somente oriundo da graça. E aí ele continua, o 6º pedido, finalizo aqui agora: não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o último pedido que ele faz. Quando você for orar, peça para Deus te livrar das tentações. Somos tentados, não por Deus, porque a Deus ninguém tenta. Deus ele prova, mas somos tentados, segundo Tiago, segundo as nossas próprias concupiscências. Você é tentado. E nessa noite que você possa pedir a Deus que você seja livrado dessa tentação, que Deus desvie este mal de você, e que você não venha cair na tentação do inimigo, não venha cair na tentação das concupiscências de sua carne. Ore a Deus. Se porventura tem pessoas aqui que às vezes namora ou é casado com uma pessoa bonita, mas fica aquele pensamento de traição e tudo mais, ou às vezes você namora alguém de Deus, mas o desejo da carne, tudo mais, e você não sabe como. Peça para Deus te livrar da tentação. Peça para Deus não deixar você cair na tentação, porque Deus, Ele livra o seu povo. Ele livra. Mas observe, 3 pedidos humanos: pão para o corpo, perdão para a alma, livramento para o espírito. Ele pede, quando você for orar, peça pão para o seu corpo, peça perdão para a sua alma, e peça o livramento para o seu espírito. Porque os 3 pedidos é a Ele, porque Ele é o Pai, porque Ele é o Filho, porque Ele é o Espírito Santo. E por que 3 pedidos para o homem? Porque você é corpo, você é alma, você é espírito. Mas nessa noite, toda a sua vida será penetrado pela proteção de Deus. Deus protegerá a tua igreja. Deus livrará você da tentação, porque Ele é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o seu nome em todas as nossas áreas da vida. Venha o teu reino, que o reino dele venha a ser expandido sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as nações, e que a vontade de Deus venha a ser feita, tanto como é feita no céu, como é na terra e em toda a nossa casa. E o pão nosso não venha a faltar de cada dia. O pão venha a ser não meu, mas o pão venha a ser nosso. Cada dia, a provisão de Deus cuidando de nós a cada dia. E que Ele não deixe cair em tentação, que Ele venha perdoar a sua igreja, perdoar nossas dívidas, nos livre dos prazeres da carne, porque dele é o reino, porque para Ele é todo o poder, porque para Ele são toda a glória, todo o louvor, eternamente. Que nessa noite você venha a ser transformado pela essa exposição sobre a oração. Como dizia alguns pais da igreja, a oração é o oxigênio da alma. Escute-me, a oração é a única forma de um justo conseguir pegar a chave das vitórias, a chave das bênçãos. O justo, quando ora, ele muito pode em seus efeitos. Não é sobre você, é sobre o poder da oração. Nesta noite, que Deus desperte a igreja para orar.